Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar de adoção. Quantos são e quem são os meninos e meninas à espera de uma família no Brasil? O que diz a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Quem pode adotar? Quais as regras? Como funciona o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento? A família Mendes de Curitiba era formada por 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos biológicos. Mas em 2013, a família dobrou de tamanho, adotou 5 irmãos que estavam em um abrigo e que não queriam se separar. Quando nós vimos que eles tinham essa interação, que eles tinham, nós não tivemos coragem de separá-los. Então foi aí que nós decidimos. Nós 5, eu, o Marcos, inclusive os nossos 3 mais velhos, disseram na época, olha, mãe, ou adota os 5 ou não adota ninguém. A gente não cabia essa possibilidade de separação. Né? Então, daí nós adotamos os 5. Nós viramos agora, somos 10. E os Mendes aprenderam muito com este processo de adoção. Até fundaram uma ONG para ajudar outras famílias que vivem a mesma situação. A gente acredita muito nessa questão do princípio da semeadura, né? Então, quando você semeia, você vai colher coisas legais também, né? São coisas... Desafios são grandes, mas a gente já está vendo em 7, 8 anos de convivência, tem muito fruto acontecendo já, tem muita coisa legal acontecendo na vida deles. O passo a passo para a adoção pode ser conferido na página do CNJ, www.cnj.jus.br. E as regras também estão no site. Elas são definidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e dizem, por exemplo, que podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. As regras são boas porque elas refletem a necessidade de um controle do Estado nos procedimentos da adoção. Então, tudo que gera imediatismo e pode trazer alguma simplificação nessas regras, elas vão gerar, eventualmente, esse questionamento. Será que esses procedimentos sendo relativizados, eles vão atender a uma visão contemplativa, respeitadora dessa visão de criança, um sujeito pleno em cidadania, que tem que ter voz, tem que ter participação efetiva e não ser mais um objeto da escolha dos adultos. O Cadastro Nacional de Adoção mostra que em todo o país, quase 5.000 crianças e adolescentes estão à espera de uma nova família. E o número de candidatos a adotar é bem maior, mais de 27.000 pretendentes. Tudo isso é controlado pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, gerenciado por magistrados e servidores do Judiciário. A gente consegue controlar o tempo de acolhimento e a necessidade de reavaliação. A gente controla também o tempo das destituições do poder familiar, com base também nas informações, da possibilidade de colocação em adoção. A gente consegue fazer cruzamentos automáticos de crianças e pretendentes, quando realmente para o melhor interesse da criança, e o sistema faz esse cruzamento automatizado para evitar que a criança fique acolhida mais tempo do que o necessário. O sistema também faz um controle dos prazos das adoções, justamente para que a gente consiga concluir essas adoções de um tempo que seja razoável, como eu disse, sempre entendendo que a gente tem que respeitar o melhor para aquela criança. Então, o sistema, ele auxilia todo o sistema de justiça, mas ele é alimentado diretamente pelo judiciário e tem acesso ao sistema já também o Ministério Público. E nós fomos às ruas para ouvir o cidadão. Se eu tivesse a condição financeira aceitável para adotar uma criança, eu não hesitaria, até porque... Se formos pensar, 7 bilhões de pessoas no planeta já é muito, E existem tantas crianças carentes hoje em dia que é até mais viável adotar uma criança e salvar alguém em vez de acabar botando mais uma pessoa nesse mundo cheio de humanos. Eu acho que a pessoa tem que ter uma estrutura já financeira para esse lado, devido à situação que o nosso país se encontra hoje. Amor.
Amar, acima de tudo amar, eu acho essencial, né? Porque se a gente ama, eu acho que já tem todo um conjunto ali que vai trazer um sucesso para uma criança ser adotada e ela ser feliz. Muito amor, muita paciência, né? Porque o que mais tem são crianças necessitadas de amor, de carinho, de um lar. De 8 anos para baixo, eu acho que teria como, né, a gente ainda conseguir procurar educar, né? Dar carinho assim e criar como filho mesmo. Então, uns 10 anos, eu acho que a criança consegue absorver alguma coisa que a gente possa ensinar, algum valor de família, alguma coisa. Até 10 anos eu adotaria. Falta do afeto da família não vê idade. As pessoas em situação de ruas também, você vê de todas as idades, então não tenho essa. Se fosse um vovozinho, que eu sei que é de boa índole, que eu poderia levá-lo para o acolhimento da minha casa, sim, eu adotaria, por que não? E vamos falar um pouco mais sobre o assunto. Eu converso agora online com Ivânia Guest, gerente de projetos da área da infância e da juventude do CNJ. Converso também com a desembargadora Elizabeth Anashi, coordenadora da infância e da juventude do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado às duas pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para a doutora Ivânia. Eu acompanho o trabalho do CNJ nessa minha função de jornalista há alguns anos e percebo nas várias gestões uma grande preocupação com a questão da adoção no Brasil. Por quê, doutora Ivânia? Bom, o papel do CNJ tem sido um diferencial na prática de adoção no Brasil, porque quando não existiu o CNJ, se tentava, desde 2000, criar um cadastro nacional de adoção, que possibilitasse que pessoas interessadas, crianças e adolescentes que necessitavam de adoção se encontrassem, né, para romper só o território local. Se tentou pelo governo federal, né, desde 2000 e não se conseguia. E aí o CNJ foi criado em 2005 e em 2008 conseguiu estruturar esse cadastro nacional, que favoreceu que crianças não ficassem tanto tempo esperando e adolescentes, nem pessoas interessadas, porque as cidades trocavam dados dos seus cadastros locais, unificando, e possibilitou essa adoção realmente mais ágil, né, mais comunicada. Além disso, o CNJ, ele progrediu, né, esse cadastro nacional se transformou no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, juntando mais claramente as informações sobre os interessados em adotar e as crianças e adolescentes que estão em acolhimento e que podem ser adotadas, porque nem todas em acolhimento podem ser adotadas. E ele ajudou a unificar também os procedimentos de adoção, por meio de recomendações às varas da infância, que antigamente tinham interpretações muito discricionárias, e o CNJ criou um critério mais integrado, mais unificado de como, né, se realizar esse papel do judiciário. Então, é muito importante ter esse órgão de gestão, porque é uma questão muito complexa, né? A adoção é a última medida a se adotar para a promoção do direito à convivência familiar comunitária. Uma criança, o adolescente também, quando vai para a adoção, ele já teve toda uma história de dificuldade de permanecer na sua família de origem, tentativa de reintegração familiar, e quando isso não é possível, é que ela é cadastrada para adoção. Então, tem que ter muito cuidado com o direito dessa criança e o papel do judiciário na preparação de pessoas que possam oferecer uma família sem risco de novos sofrimentos, sem risco de devolução, sem risco da criança ser tratada como objeto e não como sujeito de direito. Doutora Elizabeth, e o que a experiência lhe diz? A doutora Ivânia disse que a adoção é um assunto, uma questão muito complexa. Quais são as principais dificuldades e entraves que o processo de adoção enfrenta no Brasil? As orientações, as recomendações do CNJ e a criação do Sistema Nacional de Adoção, elas propiciam uma série de medidas que vão facilitar a adoção no Brasil. Muitas pessoas dizem que o processo é muito burocrático, que demora, mas existem alguns critérios que precisam ser observados antes de se partir para a adoção. Então, em primeiro lugar, uma criança ou um adolescente que esteja violado em seus direitos, geralmente é essa a causa de se levar à adoção, precisa primeiro haver uma tentativa de reintegração com a própria família, uma tentativa de estruturar essa família para que a criança continue vivendo com o seu grupo originário. No entanto, quando esgotadas essas possibilidades, é que nós partimos para a adoção.
E a adoção, ela depende, muitas vezes, do trânsito em julgado da ação de destituição de poder familiar. E isso é, de certa forma, demorado. Embora a gente tenha um prazo de 120 dias para concluir o processo de adoção, muitas vezes o processo está pronto, mas nós não podemos expedir o certificado, o mandado de registro, porque ainda não transitou em julgado a destituição do poder familiar. Então, esse muitas vezes é o entrave que demora, que faz demorar. E muitas vezes também não se inicia o processo de adoção enquanto não transitou em julgado o processo de destituição de poder familiar. Então, são esses entraves que a gente encontra. Existem outras coisas também que atrapalham um pouco o processo de adoção. Hoje nós temos em torno de 30 mil crianças acolhidas no Brasil inteiro, em torno de 5 mil estão aptas para serem adotadas, e nós temos mais de 34 mil pretendentes cadastrados. Então, assim, numa primeira análise, nós poderíamos achar que seria muito fácil encontrar uma família para cada uma dessas crianças que estão aptas para adoção. O número até nos leva a essa ideia. No entanto, não é isso que acontece na realidade, porque o perfil das crianças que estão aptas para adotar, as crianças e adolescentes, ele às vezes está distante daquele perfil pretendido pelos adotantes. A gente ainda diz no Brasil, né, o perfil desejado da criança. Isso dá até indiretamente uma ideia de que a pessoa vai ser atendida numa solicitação, numa petição. E na Itália eles usam o termo disponibilidade para adoção. O adulto, ele pode se disponibilizar para responder ao direito da criança ter uma família. E a gente ainda precisa melhorar algumas coisas na legislação sobre isso, porque esse perfil ideal, ele não é possível nem na gravidez biológica, na maioria das vezes, né? Muitas pessoas têm 5 meninos e não conseguem engravidar de uma menina. Então, como que aí a gente espera que a justiça atenda algo que mesmo naturalmente a pessoa não poderia ter conseguido? Agora, além disso, a gente também não pode achar que a adoção é uma imitação da filiação biológica, né? E antigamente era assim. Eu trabalhei em juizado da infância, em Justiça da Infância e Juventude em 2000, e esse era o perfil clássico, uma menina recém-nascida branca. E as pessoas adotavam naquela época até 2 anos de idade, a maioria. E a gente fez várias ações, por exemplo, criamos a preparação para adoção, que foi institucionalizada pela Lei 2010, e até melhorou esse perfil. Conforme os dados do Diagnóstico Nacional da Adoção, que foi baseado no novo Sistema Nacional de Adoção, hoje nós conseguimos muito mais adoções até 7 anos de idade. Então, essa disponibilidade relacionada à característica que a criança pode apresentar, que já é aceita pelos interessados em adotar, aumentou. Então, já temos mais pessoas também abertas para meninos e até 7 anos. Então, tivemos progressos por várias ações de sensibilização, por mudanças na lei, pela própria realização da preparação para que se entenda que a adoção precisa considerar a realidade, não o ideal. Avançamos muito nisso. Mas, quando passa de 7 anos, quando são crianças com necessidades especiais ou grupos de irmãos, ainda muitos permanecem, como a doutora Elizabeth bem disse, no cadastro. Inclusive, tem pesquisas interessantes que mostram que a adoção de crianças maiores, ela às vezes é até mais gratificante, porque a criança participa mais ativamente da adoção, ela não é só adotada passivamente, ela também é um sujeito que adota. Doutora Elizabeth, eu pediria que a senhora falasse sobre essa experiência do Mato Grosso do Sul na preparação para a adoção. O objeto dessa preparação, no caso, são os pais, a família candidata a adotar uma criança. Eu gostaria que a senhora explicasse isso, por favor. Como é que funciona? Toda pessoa que pretende adotar uma criança ou um adolescente, ela precisa preencher uma série de requisitos, né? A primeira fase, que se chama habilitação para a adoção, ela pressupõe a realização de um curso de preparação dessa pessoa, desse candidato, para o resultado que ela pretende, né? Então, nesse curso preparatório, nós
prestamos esclarecimentos sobre todos os aspectos jurídicos, emocionais, as consequências da adoção, quais são as dificuldades que vão ser encontradas. No nosso curso nós temos falamos até de primeiros socorros, né? Enfim, e nós estávamos percebendo no início da pandemia que as adoções estavam ficando represadas porque nós não estávamos conseguindo fazer o curso presencial devido ao distanciamento social. E aí nós montamos um curso online, né, à distância, em que na primeira leva na primeira versão do curso nós já tivemos 2. Na primeira, nós tivemos 200 pessoas inscritas que fizeram o curso sem nenhuma desistência, e nós abordamos todos esses aspectos com tutoria, enfim, e nós conseguimos preparar, então, essas 200 pessoas para que se pudesse dar continuidade a essas habilitações. A segunda turma, né, do curso preparatório foi de 300 pessoas, nós já tivemos mais ou menos 500 pessoas que fizeram o curso. E é muito interessante porque nós conseguimos fazer com que as pessoas que têm a ideia de adotar, elas consigam perceber exatamente qual é a finalidade da adoção, que é, como bem falou a doutora Ivânia, é atender o direito da criança e do adolescente, né? Nós pretendemos encontrar uma família para a criança e para o adolescente que está em estado de acolhimento. E nós não precisamos encontrar alguém para preencher um espaço vazio de alguém que acha que precisa formar uma família. A ideia é justamente o oposto. O ponto de vista não é de quem quer adotar, mas daquele que vai ser adotado. Nós precisamos encontrar um pretendente que seja adequado para aquela criança, para aquela família, e não o contrário. Eu faço uma última pergunta às duas. Que ajustes ainda são necessários, tanto à legislação, eventualmente, quanto ao sistema de adoção? Avançamos muito, mas ainda temos muito a avançar. E tem 2 polos da adoção que nós falamos pouco aqui, que é a família de origem e, mais especificamente, a mãe que entrega para adoção. Então, nós temos que avançar no próprio conhecimento de como se faz a entrega de uma criança em adoção e na aceitação disso. Porque eu acho que quem mais sofre preconceito na adoção ainda é essa mãe que, né, tem um filho e se força, às vezes, que ela fique. Né? A gente mudou no Marco Legal da Primeira Infância o termo sem constrangimento. Ela precisa ser encaminhada à vara da infância sem constrangimento, sem ser julgada. Então, não é uma decisão fácil. E as pessoas, às vezes, acham que ela faz por irresponsabilidade simplesmente, mas não, geralmente a literatura mostra isso, né? São mães que sofreram abandono, que percebem que entregar para adoção é a melhor forma de garantir que essa criança vai ser cuidada e muitas vezes que não passe pelo que elas próprias passaram. Então nós precisamos avançar nessa entrega protegida e o Conselho Nacional de Justiça premiou uma boa prática do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que se chama justamente entregar de forma legal e proteger, onde o fundamento é que muitas pessoas nem sabem, né, de como chegar a uma vara da infância. E, além de chegar, tem que saber ser bem acolhidas. E isso perpassa a própria rede de saúde, que tem desenvolvido também protocolos de uma entrega humanizada dessa criança. Como tratar essa mãe quando está na maternidade e expressa que não quer ficar com as crianças. Como ela não sofrer preconceito, né, ela poder ter o processo psicológico de luto, porque por mais que ela decida entregar uma criança, é um processo psicológico que precisa desse apoio especializado, que essa criança também possa ser preparada dessa desvinculação da mãe biológica, que a gente inclua o pai. Então, assim, onde está o genitor? Não se fala dele, né? Então, que haja essa responsabilização protegida de todos, mas, assim, aceitando a possibilidade de que não seja possível ser pai e mãe e que se entregue de forma protegida por meio da vara da infância. Eu acredito que na parte do judiciário, o que mais nós temos visto é a questão da demora, né? A demora para concluir um processo de adoção, ela decorre muitas vezes
das tentativas de reinserir na família de origem, e muitas vezes essas tentativas são em vão e a gente só aumenta vamos dizer assim, o grau de violação aos direitos da criança e do adolescente. Então, nós precisaríamos ter, talvez, equipes técnicas mais em número mais apropriado, porque nós temos varas da infância muito deficitárias hoje em dia. A estrutura da vara da infância ela precisa ser aprimorada para que nós aceleremos essas tentativas ou de reinserção na família ou de já colocação como apta, como uma criança ou adolescente apto para ser adotado. Então, eu acredito que a estruturação das varas de infância, com mais equipes técnicas, com mais, enfim, de uma forma que o atendimento possa ser mais célere. Eu agradeço mais uma vez a participação das nossas duas convidadas, a doutora Ivânia Guest, gerente de projetos da área da infância e da juventude do CNJ, e também da desembargadora Elizabeth Anashi, coordenadora da infância e da juventude do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça com um giro por estados e por tribunais do país. O projeto Encontrar Alguém, do Tribunal de Justiça do Amazonas, trabalha para viabilizar adoções tardias de crianças e adolescentes. Meu nome é Israel, eu tenho 13 anos. E esse é meu irmão Jó, ele tem 11 anos. Nosso sonho é ter uma família. Desde 2018, quando foi criado, o projeto conseguiu encaminhar 27 adoções deste tipo. Do princípio deste ano até agora, foram 6. O projeto grava vídeos com as meninas e meninos prontos para a adoção e depois mostra a história de cada um em meios de comunicação para incentivar a adoção tardia. A campanha Esperando Você, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, também usa os vídeos como instrumento poderoso para a adoção tardia. As gravações dão visibilidade a grupos de irmãos e a crianças com alguma condição especial de saúde. 11 foram adotados até agora, 8 estão em processo de adoção. Mais de 100 crianças aguardam sua vez. A Corregedoria Nacional de Justiça reforçou o combate à violência patrimonial contra pessoas idosas. Agora, a recomendação para o período da pandemia se tornou perene. Os cartórios e serviços notariais do Brasil devem ficar atentos a possíveis abusos para evitar casos de violência patrimonial ou financeira em situações como antecipação de herança, venda de imóveis ou movimentação indevida de contas bancárias. O CNJ adota novas ações contra a discriminação racial para pessoas que passam pelo sistema prisional. As equipes dos chamados escritórios sociais, já presentes em 14 estados, serão capacitadas para identificar casos de racismo estrutural contra pessoas egressas. As ações incluem a recomendação de que juízes relaxem a prisão em flagrante quando houver a presunção de discriminação racial. As iniciativas fazem parte do programa Fazendo Justiça, parceria com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e com o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens mais marcantes da semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal. Iniciamos o CNJ nas redes com um pedido. Basta de violência contra a mulher. Esse é o objetivo da mais nova campanha da Associação dos Magistrados Brasileiros, alinhado ao Conselho Nacional de Justiça. A bandeira é pela prevenção e o combate à violência contra a mulher. A AMB idealizou o pacote Basta, que sugere alterações e a criação de legislações para garantir direitos e justiça para quem sofre agressões relacionadas ao gênero. Entre as propostas do pacote estão a tipificação da violência psicológica contra a mulher e da perseguição, também conhecida como stalking. Acesse as nossas redes para conferir as outras propostas que constam no pacote de medidas. Em busca de aprimoramento e melhor prestação dos serviços judiciais, a 18ª edição do Prêmio Inovare premiará iniciativas que contribuem para o aperfeiçoamento da justiça brasileira com práticas voltadas para a igualdade e diversidade.
Neste ano, a premiação traz ainda a categoria CNJ Tecnologia, que vai premiar projetos que utilizam inovações e inteligência artificial para melhorar ainda mais a eficiência do judiciário e o acesso à justiça. Explicamos sobre prazos e inscrições nas nossas redes. E na última semana, completamos um ano da mobilização inédita do Poder Judiciário no enfrentamento ao novo coronavírus. Ao longo dos últimos 12 meses, o Judiciário passou por uma forte adequação a novas formas de trabalho remoto e virtual, garantindo que nenhum trabalho fosse interrompido. De lá para cá, foram mais de 20 atos normativos específicos para enfrentar a pandemia. Acompanhe nos destaques do Instagram uma linha do tempo que preparamos sobre as ações que foram feitas. Por hoje é só, a gente se vê na próxima semana. Vamos ao quadro Uma História. Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela e que comprova: tribunais são regidos pela lei e feitos por gente. Era um caso em que o adolescente era acusado da prática de um roubo e a gente estava na primeira audiência, onde ele falaria perante o juiz sobre o que aconteceu. E na área da infância e juventude é preciso que a família compareça. Então estava lá a mãe, estava o pai e ele. E foi uma audiência ali por volta já do final da tarde, todo mundo muito cansado e querendo meio que terminar o ato. Quando a gente começa a verificar que, na verdade, não falando do mérito em si do que ele tinha feito, havia ali uma clara negligência familiar em relação ao adolescente. Para que vocês entendam, ele tinha sido adotado por esses pais quando os pais tinham dificuldade de fazer um filho biológico. Uma vez que eles tenham conseguido esse filho biológico, essa criança começou a ser abandonada. Uma hora os pais acabaram se separando, uma hora ele ia para a casa da mãe, depois para a casa do pai, e como toda criança ou adolescente que dá problema, começou a ser rejeitado. E na audiência, a gente sempre tenta que a família assuma ali os seus deveres, e a mãe dizia: não, eu não posso levar ele para minha casa porque a minha filha pode acontecer tal coisa. E o pai dizia: não, eu também não posso levar para minha casa porque minha esposa não gosta dele. E o menino começou a chorar e todos nós acabamos ficando ali muito emocionados em razão, né, do que eles contavam, da clara, né, ficou claro que não havia um interesse dos pais em cuidar dele, e ele pedindo ali meio que uma espécie de socorro, uma ajuda para não ir apreendido para uma unidade de internação, mas ao mesmo tempo a gente não tinha onde colocá-lo. E quando eu olhei para o lado, tanto o promotor de justiça quanto a senhora defensora pública, nós estávamos todos muito emocionados. Foi preciso, inclusive, eu dei uma pausa na audiência para que a gente desse uma acalmada, né, para que não chorássemos também, as autoridades não chorassem lá diante, né, da situação, e que pudéssemos, enfim, ajudar esse adolescente em conflito com a lei. E voltamos para a audiência, começamos a conversar com o pai, com a mãe, fazer ali uma espécie de psicólogo, né, de conversar, de fazer com que eles entendam a responsabilidade. Conseguimos localizar uma avó, isso já era umas 7 e pouco da noite. Mandamos o oficial de justiça na casa dessa avó para ver se ela poderia cuidar desse adolescente. No fim, acabou que deu um pouco certo, a gente conseguiu convencer os pais a fazer, né, a participar junto ao CREAS-CRAS de ajuda, né, de terapia familiar. Ele acabou indo para a casa da genitora, na casa da avó dele, e até eu sair da comarca as coisas estavam bem encaminhadas. Para mim é o fato que a mim mesmo me lembra mais, que me traz mais lembranças nesses anos de magistratura, porque demonstra que muitas vezes não só o jurídico é importante, você precisa conviver mais. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.